difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero de ficar pra trás. Glória a Deus, aleluia. Amém. Pode abrir aí no capítulo 16, que eu vou só dar um repasso rapidinho aqui. E quando nós estamos estudando, obrigado, quando nós estamos estudando livros do Velho Testamento, o livro do Velho Testamento não é o livro da igreja, porque o livro da igreja é o livro do Novo Testamento. Aí o Velho Testamento são as sombras, e o Velho Testamento são os princípios. Por exemplo, quantos de vocês aqui gostariam de casar com uma mulher igual Jezabel? Alguém? Porque Jezabel é símbolo de quê? De demônio, né? Jezabel é um símbolo terrível de demônio, de possessão, de idolatria. Ninguém vai querer. Então você olha para o Velho Testamento e ouve Deus falando com você, como Deus fala no Novo Testamento: quando você ouvir minha voz, não endureça o seu coração como o povo lá do Velho Testamento, não endureça, não é? Então, quando nós estamos estudando o Novo Testamento, nós estamos vendo a realidade de Cristo em nós. Hoje nós vamos partir do ponto que nós paramos semana passada, e eu dei o título de... Só um minutinho, deixa eu voltar aqui. O que significa esconder um profeta? Porque semana passada nós falamos da chegada de Elias. Elias era um homem como nós, mas tudo o que está no Velho Testamento são sombras. Se você procurar o nome Elias no Novo Testamento, você vai encontrar, mas não é o Elias homem, é o espírito de Elias, o mover que estava sobre Elias. Lembra que quando Jesus chegou, alguém me perguntou assim: é Elias? É João? Né? Por quê? Se você aprender isso, você vai ouvindo a voz de Deus para dirigir sua vida. Você não pode estudar a Bíblia para ter conhecimento e dizer, eu sei. Não. Você tem que estudar a Bíblia para dizer, Deus falou comigo sobre Elias. Deus falou comigo sobre Acabe. Deus falou comigo sobre Jezabel. Não é? Vamos retomar aqui em 1 Reis, capítulo 16, versículo 33. Então, a Bíblia diz, Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Por que Acabe irritava a Deus? Ele gostava de ídolos. Nós precisamos evitar a idolatria a todo custo. Nós precisamos nos mover contra a idolatria, porque olha o princípio, a idolatria irrita a santidade de Deus. Nós não podemos aceitar cristãos idólatras, cristãos que adoram homens, cristãos que adoram imagens, né? Acabe, além de tudo que ele fez, ele aproveitou o momento e ele levantou postes ídolos de Baal em todo o reino do norte. Qual é o reino do norte? O reino de Israel, as 10 tribos. Ele levantou. Como?
as crianças cresceram sem adoração, ouçam-me, como as famílias cresceram sem adoração, ninguém se opôs. Por quê? Acostumaram. Eles acostumaram. Deve ser esse o novo Deus para nós também. Deve ser verdade que a gente deve fazer isso. Vocês acham que essas crianças que vão para onde elas vão, crianças, adolescentes, elas acham que estão fazendo alguma coisa errada? Quem ensinou? Quem ensinou? Os pais. Os pais. Os pais nunca disseram, isso é pecado. Os pais nunca disseram, isso afronta a Deus. Os pais nunca disseram, não é assim que se agrada a Deus. Como os pais não disseram, as crianças crescem na cabeça dela, como assim? Como assim que eu não posso fazer isso? Como assim? Então, de repente, nós vemos Baal dominando a vida religiosa, a vida espiritual de Israel. Por quê? Porque aqueles que estavam já na época de Acabe, eles cresceram num ambiente sem adoração. Por isso que é importante você mostrar aos seus filhos como é que se adora. Por exemplo, hoje de manhã, o Arthur estava no quarto dele. Se não chamar, você acha que ele vem? Dormindo. Heitor, e o amiguinho dele que estava lá em casa, dormindo. Emanuel, acordado, correndo dentro de casa. Ele já acorda, ele viu que a mãe dele não estava, olhou para mim, falou assim, vou lá embaixo fazer café. Ele não faz nada. Ele sobe, ele desce, ele vai, ele vem, ele vai lá, acorda os meninos e volta, né? Não que os meninos são ruins, são crianças, eles estão dormindo. Mas eu, como pai, acordo e vamos para a escola bíblica, vamos estudar a Bíblia. Pega a sua Bíblia. A vida toda, a Ricele, quando o Arthur era bebê, pegava dormindo para a escola bíblica. Eu sei que muitas mães já fizeram e fazem isso aqui. E hoje, se o Emanuel estiver dormindo, eu pego do jeito que está e trago também. E trago também. Uma coisa que a gente não consegue aprender, nós somos homens, é vestir os meninos. Na hora que eu cheguei a Ricele, que roupa é essa, né, Emanuel? Eu falei, mas está tão legal. E foi o Heitor que eu pedi para vestir ele. Na minha cabeça, está tudo certo. Eu ainda não entendi onde está o erro. Sabe aquele joguinho assim, encontre o erro? Né? Mas coisa de mulher, né? Está tudo certo. Só que nós pais, olha só, nós pais temos a obrigação. Você está dormindo, eu te levo dormindo. Mas se você cresceu, acorda e vamos, com carinho. Vamos para a presença do Senhor, vamos estudar a Bíblia, porque um dia eles vão nos agradecer. Vão ou não vão? Porque os pais que não ensinaram Bíblia, não ensinaram nada. Aí você abre a Bíblia lá no livro de Pedro, e Pedro diz assim, nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que recebemos dos nossos pais. Parece que esse texto nos ofende. Nós fomos Jesus nos resgatou do que os nossos pais nos ensinaram. Porque se os seus pais não te ensinaram Bíblia, se os teus pais não te ensinaram sobre salvação, sobre expiação, sobre regeneração, não te ensinaram nada. Ah, mas os meus pais me levaram para medicina, para contabilidade, para administração. Não te ensinaram nada, porque isso não vai te salvar. Você pode ser por toda a sua vida alguém que nunca estudou, mas que conheceu Jesus, que aceitou Jesus, e os seus pais te ensinaram o temor de Deus. Você aprendeu tudo. Porque os outros são detalhes para sobreviver aqui, mas esta vida é um detalhe muito passageiro. Ontem a Ricele vindo de Itaguaçu, a gente fazendo as contas de quantos anos tem a minha mãe, quantos anos tem o pai dela, a Ricele, meu pai do céu, minha mãe já tem essa idade. Aí ela falou assim, e eu essa? E eu falei assim, não vamos conversar com isso? Porque eu sou 8 anos mais velho do que ela. Se ela está achando que ela está mais velha do lugar, qual é o recado que ela está mandando para mim? Acabou para você. Mas, vocês percebem que a vida passa como um sopro? Quem percebeu? De repente você olha, eu tenho neto? De onde vem esses netos? Como assim eu tenho filho desse tamanho? Senhor Jesus. Mas tudo começa aonde?
no entendimento que nós temos que preparar para uma vida que é eterna, porque esse detalhe aqui é passageiro mesmo. E Acabe, ele aproveitou daquele momento e ele espalhou uma adoração idólatra. Eles adoravam um bezerro de ouro que estava em Dan e um outro bezerro de ouro que estava em Betel. Não está certo isso. Ele colocou um templo em Samaria, um templo para Baal, em Samaria, a capital do reino do norte. Era o povo que deveria estar adorando a Deus, estava adorando quem? Baal. Mas o povo, eles tinham que se lembrar que eles eram hebreus. O que é ser um hebreu? Hebreu é estar do outro lado do rio, dizendo: não vou me misturar com o resto das nações que não adoram o nosso Deus. Semana passada alguém me perguntou assim: pastor, o senhor falou Ever, mas não seria Eber? É porque Eber é em português, Ever é em hebraico, é igual Abraão, é Avraham, com V mesmo. É bom perguntar, né? Que aí não, como eu disse, perguntar não ofende. Então, hebreu vem de Eber, não do homem chamado Eber que está lá na genealogia, mas porque significa a margem. Ele ficou do outro lado, a margem, todo mundo do lado de lá e do lado de cá, simbolizando: se vocês não adoram o nosso Deus, então vocês fiquem do outro lado da margem. Ser hebreu significa ter um só Deus, uma só voz, uma só fé, uma só direção. Não se mistura. Quando os romanos conquistaram o mundo, as outras religiões aceitavam. Não, a gente consegue adorar esse. E os hebreus? Nos matem, mas ninguém aqui adora outro Deus. Lembra de Nabucodonosor? Todo mundo se curvou. E Sadraque, Mesaque, Abednego? Ninguém nos faz nos curvar. Estamos do outro lado da margem, espiritualmente. Nós temos que aprender esses princípios. Nós não somos hebreus, mas o nosso Jesus nasceu dos hebreus, porque o princípio é para nós, aquilo é sombra do que é para nós. Como assim? Se todo o mundo está indo para lá, e a gente sabe que é um mundo de perdição, nós estamos do outro lado da margem. Se você é um jovem que está na escola, todo mundo está fazendo um monte de coisa, não adora, eu vou fazer também. Não, é ser uma voz contra todas as vozes. É ser uma pessoa que ocupa uma direção, mas todo mundo está indo para lá. Não somos todo mundo. Nós não aceitamos todos os deuses. Eu vou contar uma coisa para vocês que vocês talvez nunca imaginaram que seria desse jeito. O que é um ateu para vocês? Oi? Que não acredita em Deus? Que crê que Deus não existe? Ateu. O que é um ateu para vocês? Fala, gente. Crê que Deus não existe? Vê como que é a nossa cultura? É isso mesmo. Mas na cultura dos romanos, ateu é quem só tinha um Deus. Os judeus eram considerados ateus. Os cristãos dos primeiros séculos eram considerados ateus. Sabe por quê? Como assim que vocês só têm um Deus? Vocês sabiam disso? Na cultura daquele povo, na cultura do primeiro século, se você tivesse só um Deus, você é ateu. Para não ser ateu naquela cultura, você tinha que ter pelo menos uns 3 deuses, uns 4 deuses, aí sim, né? Mas a nossa cultura é outra. Só que o princípio para nós aqui é pensar nessa pergunta que eu fiz: quem domina a sua vida espiritual? É Deus ou Baal? Deus ou Baal? Porque a declaração deles foi repetida por Nietzsche, né? Quase. A declaração deles era o seguinte: Baal vive e Jeová não existe.
As pessoas ouviram. Parece que eu estou ouvindo essas vozes na internet ultimamente. É ou não é verdade? Vocês também percebem isso? Dizendo que parece que Deus não existe mais, parece que as coisas estão acabando, mas não é verdade. Desafiavam a Deus. Só que quando chega nesse momento, o que é que Deus faz? Deus maravilhoso, Ele levanta profetas. Deus levanta a voz profética. A igreja precisa de homens de Deus com mensagem de Deus, não com mensagem humana. E eu vou contar para vocês, a mensagem de Deus, ela não tem o gosto que a gente espera. Às vezes ela não é doce. Às vezes, alguém já tomou um chazinho de gengibre sem nada, só o gengibre bem forte? Como é que desce? Aliás, desce? Às vezes a mensagem de Deus é um chá de gengibre, sem mel e sem açúcar. Por quê? Para tratar. Alguém já tomou a gota do Zeca? Aquele vidrinho da gota do Zeca? Está com dor de cabeça? Gota do Zeca. Está com barriga inchada? Gota do Zeca. Né? A gota do Zeca. Ninguém sabe o que tem dentro daquilo, né? Mas é a gota do Zeca, que tem amarga, mas é bom. Mas para que isso? E às vezes as pessoas se encantam, não se encantem, porque a mensagem da palavra de Deus, ela tem que nos confrontar, não nos encantar. Porque se você buscar só o encanto, você pode ser vítima da filosofia humana. Você pode ser vítima dos doces humanos de Baal, né? Olha, eu vou trazer para você aqui alguns ensinos disso e disso e disso. Por exemplo, essa semana alguém mandou uma mensagem para mim: pastor, eu posso ouvir esse pregador? Eu falei: minha filha, você pode ouvir quem você quiser, só que esse pregador, ele coloca veneno no doce. E ele é de uma seita. Não vou falar o nome da seita porque está gravando, mas tem em Santa Maria. Se você gosta de carne de porco, lá não é seu lugar. E eu falei assim: olha, como um pesquisador, como alguém que fala de área científica, muito bom, você pode ouvir, pode dar uma filtrada, mas teologicamente tem veneno na panela. Tem uma mensagem dele, que ele prega que Jesus é o anjo Gabriel, entre outras coisas, né? E porque as pessoas às vezes não percebem. Nós somos pais, as mamães aqui vão no médico e o filho está ruim, e você sabe que o seu filho não vai beber o remédio amargo. E o médico manda você comprar o quê? Compra esse com gosto de framboesa. Framboesa, morango. Só que dentro daquele gosto de morango tem remédio. Só que o diabo descobriu isso também. Ele faz o quê? Eu vou colocar veneno com o morango que eles bebem. Se eu colocar veneno com framboesa, eles bebem. O que faz? Coloca algo que você gosta de ouvir e o veneno dentro. Só que o que mata não é o morango. É o veneno que está dentro. Assim como o que sara, é o que está lá dentro, é o remédio que está dentro. Mas a gente só dá remédio de morango para quem? Criança. Como o diabo percebe que os cristãos parecem bebês espirituais, ele põe gosto de morango, de framboesa. Aí vai assim: ai, que delícia, que gostoso, olha que coisa legal que ele está falando. Espera aí, eu sou adulto, eu sou maduro. Não é isso que a Bíblia diz. Isso aqui está até legal, mas isso aqui não. Eu não tomo remédio de morango. Eu não tomo remédio de framboesa. Então nós precisamos ser o quê? Nós precisamos amadurecer como crentes. Amadurecer e olhar assim: espera aí, como é que eu amadureço, pastor? Estudando a Bíblia, conhecendo a Bíblia. O que a Bíblia diz? Se você está dizendo é gostoso demais, tem muito morango nisso, deixa eu dar uma olhada nisso, porque a Bíblia tem que nos confrontar. É fácil ser confrontado? Não é.
A gente fica até com a boca amargando, quando alguém chega para você e diz assim: isso que você está fazendo é pecado. Isso que você fazer, essa vida que você está levando é pecado. Quem gosta de ouvir isso? Alguém? Não vou mais naquela igreja. Porque a palavra de Deus não é para te melhorar, é para te transformar. Como é que vai melhorar um pecador? Vai melhorar uma gambiarra? Não, destrói a garrucha velha e faz uma arminha melhor. Então a gente tem que lembrar, peraí, a palavra tem que me confrontar, é uma espada que entra e penetra juntas e medulas, dói, crescer, dói, amadurecer, dói, mas o que a gente gosta? Não vou lá não, porque toda vez que eu vou, fica minha boca amargando, eu não gosto do que fala comigo, eu não gosto disso. Oi, quando Deus decidiu resolver o problema de Israel, Ele mandou a voz profética. Por isso que lá em 1 Reis 17:1 está dizendo: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, porque eles diziam: Jeová não existe mais. Então ele chegou anunciando: Ele vive, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Está faltando uma igreja que está na face de Deus todo dia. Não, eu estou diante da face de Deus, eu estou conversando com Deus, eu estou falando com Deus. E ele disse: olha, pensa um homem apontar o dedo para a cara de um rei, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Acabou. Pastor, o que é isso? Não tem morango, não tem sabor melancia, não tem nem um saborzinho doce. Chegou, levantou o dedo, a vida que vocês estão levando trouxe a justiça de Deus até você. É fácil ouvir isso? Homens e mulheres com a palavra de Deus precisam pregar sem medo. Só que nós estamos gostando demais dos morangos, e é bom mesmo. Só que remédio de morango é para criança. Uma mãe veio até mim e falou assim: pastor, meu filho, isso. Eu falei: senta aqui, minha filha. Eu olhei nos olhos dela: você vai ficar com raiva de mim, mas o seu filho é bandido. Pastor, não estou falando por mal. Eu sei que você não vai aguentar essa conversa por umas boas horas. Você vai ficar chateado comigo. Mas se você não vê como seu filho é, você não vai conseguir lidar com ele. Porque você tem que enfrentar o que entrou na vida dele. Não é ficar assim, olha, não. E eu falei: eu estou com você todo o tempo que você precisar, mas você tem que ter essa consciência. Aí o inverso também eu fiz. Um dia uma mãe: pastor, está aqui meu filhinho. Eu pedi à mãe para sair, falei assim, eu chamei ele, falei: meu filho, você é bandido, você é mentiroso, você está com essa carinha de anjo aqui, mas você não é esse anjo não. Se você não acordar, o diabo vai te matar, o diabo vai acabar com você. Pastor, mas isso é maldade? Não. Ele sabe quem ele é. Sabe o que está acontecendo com a igreja? Nós estamos esquecendo de ser a igreja que prega o evangelho transformador. Amamos, cuidamos, mas temos que lembrar a voz que somos. Lembrar a voz que somos. Um dia eu fiz uma visita numa casa, e esse casal, o rapaz era muito amigo meu, e tinha um rapaz de 16 anos, que ele todo dia estava lá na casa deles, só que o homem saía para trabalhar, e esse rapaz ficava lá com a esposa dele de 30 anos,
E eu falei assim, isso não está certo. Manda esse rapaz para a casa dele, aqui é a sua casa, vocês são casados. Ah, mas é só uma criança. Não, ele é um rapaz, ele é homem. Ele não é seu filho, não é seu sobrinho, ele não é nada de vocês. Ah, mas nós estamos cuidando dele. Não. Manda embora. De quem que você acha que eles ficaram com raiva? É lógico, é de mim, né? Até que com 6 meses ele descobriu que ele e a esposa, o menino e a esposa já estavam em um caso. Eles se divorciaram e ela casou com o menino, aos 17 anos. Nós precisamos olhar os princípios de Deus e sermos diretos nisso, com muito amor e com muito carinho. Mas não é assim, não é por aqui, não é assim que faz. Senão nós vamos ser como Acabe. Esse nome é até sugestivo, né? Acabe, acaba com tudo. Deus levanta um homem para si, uma testemunha para si. Quem é que estava do lado de Elias? Quem estava do lado de Elias? Não, quando ele chegou no reino agora, quem estava com Elias? Pode responder. Eliseu chegou lá para frente. Quem estava com Elias? Ninguém. Quantos estavam com Elias? Ninguém. Ser um homem de Deus é fácil? Ser uma mulher de Deus é fácil? Não. O princípio aqui é o seguinte: quando Deus te levantar para algo, pode ser que você esteja sozinho, ou sozinha, sozinho na sua rua, sozinho na sua família, sozinho na sua cidade. Pode ser que você esteja sozinho. Esse é o princípio hebraico. A gente pode até ficar sozinho, mas estamos do lado de Deus. Podem até dizer, mas você está sozinho. Sozinho não, estou do lado de Deus. Então levanta Elias, que chega de repente, sem registro, sem nada. E por que Deus enviou Elias? 19 de 1 Reis, versículo 10. A adoração estava completamente ausente. O profeta chegou com uma palavra de Deus. Quando a adoração está completamente ausente na sua família, você tem que se levantar como um profeta. Esse é o princípio. Quando a adoração não está mais presente na sua casa, se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, se levante como um profeta. Você tem que se levantar, mas para isso você tem que estar na presença de Deus. Elias, ele passou tempo na presença de Deus e ele veio com uma mensagem de Deus, porque você só pode ser profeta quando você ouve a Deus, não é quem levanta, porque profeta não é quem levanta para falar em nome de Deus. Profeta é quem ouve a voz de Deus. Quem dera todo o povo fosse profeta. Traduzindo, quem dera se todo o povo estivesse ouvindo a Deus. Como é que está a sua casa? Como é que está lá? Como é que está a adoração? Porque quando a adoração está completamente ausente, a sua geração começou a ficar comprometida. Porque por falta de adoração, o reino do norte acabou e nunca mais se levantou. Ouçam-me. Por causa da ausência de adoração e quebra de aliança, o reino do norte acabou. Depois que eles foram levados cativos pelos assírios, nunca mais se levantaram. Muitas famílias de crentes estão tirando a adoração de dentro de casa, quebrando a aliança com Deus. O dia que cair, dificilmente se levantará. Elias chega num ambiente completamente ausente de adoração. A igreja tem que estar cheia de adoração. Adoração por todo lado. A sua família tem que ser adoradora. A sua família, seus filhos, pais que estão aqui, deixa os seus filhos chamar de enjoado e pega firme com eles. Minha mãe, você é muito enjoado, pai. Não,
Você pode até me chamar de enjoado, mas aqui não tem Acabe e não tem Jezabel. Aqui nós somos adoradores. Aqui nós não ouvimos música do mundo. Aqui a menina não namora no quarto com o rapaz. Rapaz não dorme na minha casa com a minha filha. Só depois de colocar uma aliança no dedo, depois se casar. Pastor, mas por que isso? Ensina os seus filhos que nós somos cidadãos dos céus. E nós não vamos perder isso por nada. Somos cidadãos do céu? Sim. Essa semana, era umas 11 horas da noite, a Ricela falou assim, a polícia está na frente da nossa casa de novo, porque alguns dias atrás esfaquearam uma pessoa do lado direito. E aí a esquerda, vai estar na esquerda. Aí a Ricela chegou lá na janela para perguntar, o que está acontecendo aí? Alguém disse, o vizinho. A família avisou, os vizinhos avisaram, não fica recebendo esse tipo de gente na sua casa, não faz isso, não faz isso, não faz isso. De repente alguém entrou às 10 horas da manhã, faca, faca, faca. Por quê? Queria pegar o som dele, queria pegar algumas coisinhas, e uma vida foi ceifada. E eu levantei no outro dia cedo e falei, Ricela, eu vou visitar a mãe dele, que tem 96 anos. Eu falei com a Ricela. Quando eu cheguei na casa dela, acredito que ela estava me esperando. A Ricela, ela te enxergou. A Ricela, ela me viu e ainda falou comigo assim, seu cabelo está enroladinho. Seu cabelo era tão lisinho, deve ter uns 5 anos que eu não a vejo, 4. E ela, com os 96, me abraçou e chorou, chorou. Passei 1 hora com ela lá. E ela falou assim, pastor, eu ensinei os 10 mandamentos para o meu filho. Eu ensinei isso e isso. Minha filha, mas ele tomou as decisões dele. Tomou as decisões dele e foi sepultado. O que eu quero dizer é que nós pais, se a sua mãe, seu pai está dizendo que você não deve, por causa de adoração, ouça os seus pais. E você, papai e mamãe, tem que ser firme mesmo, amorosamente firme, apaixonadamente firme. Quando acordar de manhã, vamos para a igreja. Eu não quero, eu sei que você não quer, mas vamos. Não tem morango no remédio, bora. Quando os seus filhos estiverem assistindo coisas que você sabe que são impróprias, deve ser duro, amorosamente firme, dizer não. Não é porque você está morando na minha casa, porque você é meu filho. Se você estiver morando em outro lugar, eu vou lá também. Não. A palavra é não. Não somos assim. Somos adoradores de Jesus Cristo. Nós temos que prezar por uma vida de santidade. A voz profética era clara. O profeta Elias, ele ouviu dizer que Jezabel havia derribado os altares de Deus. Ele ouviu dizer que Jezabel matou os profetas de Deus. Ele ouviu isso. O que ele fez? Ele se levantou como um homem de Deus. Será que na sua casa já não estão matando os profetas? Uma menina falou comigo e com a Ricele, há 15 dias atrás, ela falou assim, pastor, depois que eu fui para Ibijetibá, o meu pai me manda mensagem de YouTube, quase todo dia, aqueles YouTube que falam mal de pastores, e ele é evangélico. Aliás, eu acho. Aí ela falou assim, ele falou assim, cuidado, que não sei o quê. E eu falei, mas de que ele está falando? Ele não quer que a gente esteja na igreja. Eu e minha família. O que está acontecendo com o nosso mundo? A ausência de adoração. Porque aí levanta o profeta e fala assim, está chegando um juízo por causa do pecado do povo. Está chegando um juízo por causa daqueles que perseguem o povo de Deus.
Está chegando aí também a proteção do remanescente. E está chegando o Messias. Tanto que no versículo 10 do capítulo 19, ele diz assim: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. Olha as declarações dele: só tem eu. Quantos de vocês já disseram isso na sua casa? Só tem eu. Parece que só tem eu, ou parece que só tem minha família. Ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, às vezes é lembrar as margens. Eu estou de um lado, aonde não tem mais ninguém, mas é onde Deus está. Pastor, mas que coisa dura. Aí o que Deus faz? Deus sempre, o que Deus faz? Ele sempre age diante daquela delinquência moral, daquela apostasia espiritual. Ele chegou e profetizou. Qual foi a profecia dele? Calamidade física. Vai ter seca na terra. Ele chegou e profetizou calamidade na natureza, que vai atingir a vida física. Vai ter seca na terra. Elias orou a Deus e Deus disse que ia ter seca. Poxa, mas ele não chegou só e disse? Não, no livro de Tiago, capítulo 5, 17, a Bíblia diz que ele orou insistentemente a Deus. Ele orou e pediu a Deus para que não chovesse na terra. Sabe aquela oração que a mãe faz assim? O filho marca uma balada: eu vou orar para não ter balada, eu vou orar para essa balada ser a maior decepção dele. Então, foi a oração de Elias, está lá em Tiago, capítulo 5, 17, ele orou: Senhor, manda uma seca nessa terra, para esse povo saber que o Senhor é Deus. Senhor, manda uma seca nessa terra. Ele orou, e não choveu sobre a terra por 3 anos e 6 meses. Quando ele disse assim, segundo a minha palavra, ele já tinha a resposta de Deus, porque o profeta é aquele que ouve. Ouçam-me, você não deve falar até que Deus fale. Um profeta de verdade não fala até que Deus fale. Se Deus não falou, não fale. Se Deus não falou, não fale. Acabe era um rei desafiando o céu. Quando Elias teve certeza que havia seca, ele se levantou e se apresentou a Acabe. Que Elias queria que Acabe soubesse: há uma conexão entre o seu pecado e a seca. Há uma conexão. Elias era a resposta do céu aos desafios que Acabe fazia ao céu. Elias tinha as chaves. E nós temos? Sim ou não? Lembram de Mateus 18? O que Jesus disse? O que ligardes na terra será ligado no céu. Ele falou assim: eu estou dando a chave para vocês. Quando chegou a seca, quando chegou o problema, era o momento que eles mais precisavam do profeta. Não tem aquele momento que a gente mais precisa do profeta na nossa vida e parece que o profeta desaparece? É ou não é, gente? Agora que eu precisava do pastor, é agora que eu precisava da igreja, e ninguém veio, ninguém apareceu. Vamos para uma resposta bíblica? Sem morango? Pode ser sem morango? Então tá. Versículo 2 do capítulo 17. Ninguém apareceu.
ninguém me visitou, ninguém me ligou. A seca chegou em Israel. Não era agora que o profeta tinha que levantar a mão para o chão, para o céu, e dizer: Deus, não deixa esse povo sofrer, porque em Israel tinha criança? Tinha. Tinha mulheres? Tinha. Tinha gente boa? Tinha. Tinha todo tipo de gente, mas a seca veio sobre todos. A seca veio sobre todos. Pastor, fulano falou para o senhor ir lá, para o senhor fazer a visita, e não sei o quê, o homem de Deus não foi ninguém de Deus lá. Eu não sei. Às vezes Deus fala a mesma coisa. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, o que Deus disse? Versículo 3. O que Deus disse? O que Deus disse? Retira-te daqui, ou saia daqui, e vai para o Oriente, vai para longe. Deus disse mais, está escrito aí, e se esconda do povo de Israel, junto ao ribeiro de Querite. O que Deus fez? Deus tirou o profeta na hora que eles mais precisavam do profeta. Deus removeu a voz dele do meio do povo quando eles mais precisavam da voz de Deus. Deus removeu alguém que carregava o poder dele quando eles mais precisavam do poder de Deus. Olha a escola para nós. Qual é a escola? Não é criticar porque Elias não apareceu na sua casa. É ver os princípios de Deus. Porque Deus removeu Elias nesse momento em que eu estou nessa seca terrível, em que eu estou nesse momento terrível. Por que parece que a voz de Deus sumiu nesse momento de angústia? Deus falou assim: retira-te, Elias. Chegou a seca, o povo está sofrendo, as mulheres estão sofrendo, as crianças estão sofrendo, todo mundo sofrendo. Retira-te daqui, vai para o Oriente e se esconde de todo o povo. Vai para o ribeiro de Querite, que está em Jordão. Você vai beber do ribeiro e eu vou enviar comida para você, para eles não. Aí às vezes, como assim? O pastor está comendo bem, bebendo bem, e nós não. Esses princípios bíblicos, eles são inalteráveis. Deus mandou o profeta se retirar, não mandou o profeta ajudar ninguém naquela época. Por quê? A adoração estava ausente. Era como se Deus dissesse assim: foi vocês que me removeu da vida de vocês. Foram vocês que abriram mão da minha presença. Então Deus mandou o profeta se retirar. Às vezes, Deus nos manda sair de vista das pessoas, porque Deus está tratando com elas. Você não pode orar para Deus trazer vida onde Ele está matando, e também não pode orar para Deus matar onde Ele está trazendo vida. Nós temos que orar para saber o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer. Às vezes Deus esconde a sua voz, às vezes Deus esconde os seus profetas. O que significa Deus esconder os profetas para eles? Era o mesmo de Deus estar se ocultando deles. A única voz de Deus era a voz de Elias. A única manifestação de Deus era através da vida de Elias. E Deus estava ocultando a única voz que eles tinham no meio deles. Por quê? Por causa da ausência de adoração. Eu aconselho a vocês a começarem pela adoração. Não a buscar, preciso buscar a voz de Deus. Não. A voz de Deus já está falando. Preciso restaurar a adoração na minha casa, a adoração na minha vida. Tire os lixos, remova os postes de Baal, remova tudo que é de Baal da sua vida, joga tudo fora.
dia uma pessoa me chamou e falou assim: pastor, eu tenho um barzinho na minha casa, e essas bebidas são bebidas clássicas, caríssimas, e não sei o que, não sei o que. O que eu faço? Você quer saber o que você faz ou o que eu faria? O que você faz, se você está me perguntando, você já tem um monte de ideia. Você deve estar pensando em vender, em passar para alguém, né? Aí eu falei: não, então, o que o senhor faria? O que você acha que eu faria? Hã? Eu perguntei para ele, ele respondeu o que vocês falaram. Eu acho que o senhor já metia o pé nesse tanque, já quebrava isso tudo. Sim. Entendi. Comece removendo os postes de Baal da sua casa. O que é poste de Baal? Tudo que não é de Deus, tudo que não agrada a Deus, tudo que provoca a Deus, remove. Remove da sua vida, remove da sua casa. É isso que a gente está aprendendo aqui. Porque senão Deus vai se ocultar de você. A voz dele vai sair dos seus ouvidos. Você não vai mais ouvir a voz de Deus. Elias representa a voz de Deus que fala com você. Elias representa Deus indo até você para cuidar de você. Mas quando você remove a adoração, Deus remove Elias. Deus remove a voz. Porque agora Deus estava tratando com aquele povo. E às vezes Deus está tratando. Quando Deus esconde o seu profeta, é uma grande perda para o povo. É uma grande perda. Porque retirar o profeta... Deus tirou o profeta porque Deus queria prover um abrigo para ele. Não precisava. Deus tirou o profeta porque estava protegendo Elias. Não precisava. Deus tirou o profeta porque Deus estava tratando com Elias. Não. Deus ordenou para Elias: retira-te daqui e se esconde. Para agora e pensa. Retirar Elias significa retirar a voz profética. Para um pouco e ouça. Esconder Elias significa esconder a voz de Deus. Para nós hoje, é como se Deus estivesse tratando com alguém, e essa pessoa diz: eu não ouço mais a voz de Deus, eu não estou vendo mais. Sim, Deus mandou Elias se esconder da sua vida. Deus mandou Elias se retirar da sua vida. Pastor, o que eu faço? A resposta é: restaurar a adoração. Restaurar a adoração. Restaurar a adoração. Porque Acabe era um apóstata, Jezabel era uma pagã, e o profeta não era bem-vindo, e nem benquisto no meio deles. E o homem de Deus não tinha simpatia no meio deles. O homem de Deus não tinha comunhão com eles. Elias era a fiel testemunha de Deus. Continue lendo 1 Reis. Principalmente vocês que são líderes. Porque vocês percebem que é mais sobre liderança. E Jesus veio estabelecer um governo na terra. É ou não é? E governo é liderança. Todos aqui lideram em alguma área. Alguns lideram a família, lideram a sua empresa, lideram o departamento, lideram, todos lideram. Todos nós lideramos. Mas você precisa liderar o seu eu também. Liderar você. Você precisa se liderar. Você precisa se voltar para Deus. Acabe se casou com Jezabel. Os casamentos também são muito importantes no livro de Reis. O resultado daquela união foi a idolatria, não só na vida deles, em toda a nação do Reino do Norte. Mas só que Deus levantou a voz profética. A questão é quando a voz profética levanta, ela não é bem-vinda.
para aqueles que estão em pecado. A voz profética não é bem-vinda para aqueles que estão do outro lado da margem, seguindo todos. Mas eu aprendo muitas coisas olhando para a Bíblia, e a única coisa que a gente deve fazer é que mesmo que se for sozinho, a gente tem que ficar. Vocês lembram daquele episódio, depois da multiplicação de pães e peixes? Jesus disse para o povo assim: agora eu só quero que fique quem quer comer da minha carne e beber do meu sangue. E Jesus deve ter se posicionado. E agora? 15 mil pessoas. Vamos ver das 15 mil pessoas, quantos vão comer da minha carne e beber do meu sangue? Estava sem morango, né? Sem framboesa, sem gostinho de melzinho para criança. Tanto que os discípulos chegaram. Só foi duro com essa palavra. Daqueles 15 mil, quantos ficaram? Alguém responde? Todos foram embora, só ficaram os discípulos. E Jesus esperava que eles não fossem bebezinhos, olhou para eles e disse o quê? Vocês querem ir também? Sabe aquele negócio de ficar do lado da margem e falar assim: eu só quero que fique aqui quem entendeu, sem Baal, sem idolatria. Para comer da minha carne e beber do meu sangue, significa compromisso total. Por isso que eu disse para vocês, criar espaço para Deus. Compromisso total. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e diga: você tem compromisso total? Respondeu? Eu sei que é difícil responder, né? É ou não é difícil responder? É difícil responder, porque a gente tem uma luta diária. Aí é por isso que levantou Elias. Deus mandou Elias para mostrar para o povo: vocês não querem compromisso com Deus? Então Deus vai remover a voz, remover as mãos deles e remover a bênção dele. 3 anos e 6 meses de seca, fome, morte. E Deus fez o quê? Escondeu quem poderia levantar a mão para a água voltar. Escondeu quem poderia ir até ele para suplicar pelo povo. Oremos para que Deus não esconda os seus profetas. Oremos para que Deus não esconda aquelas pessoas que ainda podem ir a Ele e dizer: Deus tem misericórdia. Mas também se lembrem de que Jesus, Ele não segurou nenhum dos 15 mil que comeu pão e peixe. E ainda os outros que ficaram em volta, Ele disse: querem ir? Não que a gente tem que mandar as pessoas embora, mas o que Jesus estava ensinando era: nessa margem, eu quero compromisso total. Desse lado do rio, eu quero compromisso total. Que Deus abençoe vocês, e que essa palavra fortaleça vocês, em nome de Jesus. Amém?